A quarta-feira de cinzas, ela nos leva a iniciarmos juntos com a Santa Mãe Igreja este tempo que nós chamamos do tempo da Quaresma. O próprio nome nos remete, Quaresma, aos 40 dias em que nosso Senhor Jesus Cristo, antes de assumir a sua vida pública, de sair para anunciar o Evangelho, a Boa Nova, Jesus se retira, vai para o deserto, sozinho, à parte, e lá, por meio do jejum e por meio da oração, se prepara para assumir fielmente a missão que lhe fora confiada. A missão que nós ouvíamos justamente na segunda leitura que fora proclamada nesta Santa Liturgia, quando São Paulo, escrevendo aos Coríntios, vai dizer: aquele que não cometeu pecado algum, Deus os fez pecado por nós. Assumir a missão de se tornar o Cordeiro imolado, o vitorioso, que no holocausto do altar do sacrifício na cruz santa, derramou o seu sangue, nos banhando, nos lavando e nos purificando da mancha do pecado original, escancarando assim as portas da eternidade, dando-nos a nós a graça de podermos tomar posse do projeto salvífico que Deus sonhou para todos nós. E o projeto salvífico que Deus sonhou, e Deus sonha o projeto de vida, vida plena, vida em abundância, vida que não tem fim. Ou seja, nós precisamos compreender que o nosso lugar é o céu. É para o céu que nós caminhamos. É para o céu que nós buscamos galgar a cada dia, a cada momento, uma experiência que vai nos associando cá nesta vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para com Ele gozarmos eternamente das maravilhas que o Senhor reserva para todos nós. E assim, o tempo da Quaresma nos remete justamente a um deserto. Claro, a gente não vai sair da nossa paróquia para irmos para o deserto do Saara, para no meio da areia ficar lá procurando oásis. Mas o deserto que nós buscamos é o deserto de nos voltarmos justamente para fazermos uma experiência de reflexão, uma experiência conduzidos assim pelas práticas dos exercícios quaresmais. E quais são, Padre, os exercícios quaresmais? O jejum, a oração e a esmola. O tempo penitencial que vai nos levar a gente oferecer mais e mais um pouco de nós, ou muito de nós, para nos associarmos verdadeiramente ao nosso Senhor e Salvador. Para verdadeiramente tomarmos posse daquilo que Deus sonhou e concretizarmos, por meio dos nossos pensamentos, palavras e ações, aquilo que Deus espera de cada um de nós. E o que é que Deus espera de cada um de nós? Deus espera de cada um de nós que a gente seja no mundo sinal visível do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão, da sua bondade. Aqueles que têm verdadeiramente Deus no seu coração, aqueles que desejam verdadeiramente estar com Deus na plenitude do que Ele reservou para todos nós, são homens e mulheres que cada dia lutam, que cada dia se esforçam para se esvaziar das coisas que não pertencem a Deus e deixarmos que pela força do Espírito Santo de Deus, o Senhor nos preencha dos mais nobres e belos sentimentos que irão nos elevar e que irão nos conceder a graça de um dia podermos gozar eternamente do céu que para nós foi reservado. E o tempo da Quaresma é justamente este tempo onde a gente vai olhar para a nossa vida, para os nossos pensamentos, palavras, ações e atitudes e nos perguntar:
Eu, Padre Flávio, padre já há quase 19 anos, eu estou buscando com minha vida fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Eu, com a minha vida, estou deixando que o meu coração a cada dia seja lapidado, a cada dia seja mais e mais voltado para as coisas de Deus. Eu estou voltando verdadeiramente o meu pensamento para as coisas do céu. Minhas palavras são palavras voltadas para aquilo que é de Deus. Mas acima de tudo eu me pergunto, e as minhas ações, as minhas atitudes, são verdadeiramente ações e atitudes que se voltam para verdadeiramente as pessoas olharem para mim e dizer, veja como esse padre é de Deus? Se a nossa vida, nós não buscarmos isso, nada do que estamos fazendo aqui tem sentido. Tem sentido a gente vir para a missa. Não tem sentido a gente se confessar. Não tem sentido a gente acordar de madrugada para ir rezar com o Frei Gilson ou com a irmã Kelly Patrícia do Instituto Hesed, rezar o rosário. Não tem sentido hoje a gente passar o dia sem comer carne. Não tem sentido a gente passar 40 dias sem tomar Coca-Cola, sem comer chocolate, renunciando a algo que a gente mais gosta, se tudo isso não vai transformar o meu coração diante daquilo que é de Deus. Não tem sentido. Não tem sentido. O sentido de tudo isso, de eu acordar de madrugada, de eu rezar o rosário, de eu fazer o meu jejum, de eu me lançar na intimidade da oração, de eu renunciar, Ave Maria, eu vou passar 40 dias sem comer hambúrguer e tomar Coca-Cola. Benza Deus, Senhor. Vai ser uma luta. Vou passar, como chegou uma mulher e disse, padre, eu sempre tentei, mas eu não consegui, mas esse ano eu vou fazer. Vou passar 40 dias sem pintar minhas unhas. Talvez para alguns é besteira, mas para quem tem esse zelo e esse gosto, passar 40 dias oferecendo a Deus esse sacrifício, da agonia de querer ir para manicure e pintar, e oferecendo a Deus essa agonia pela sua conversão e pela conversão dos pecadores, isto é um grande sacrifício. Deixar de fazer o que a gente gosta, por amor a algo que é muito maior, por amor que é Deus. Mas o deixar de fazer só vai valer a pena se isso estiver melhorando. Melhorando a minha maneira de pensar, melhorando a minha maneira de falar e, acima de tudo, melhorando o meu agir. Melhorando o meu coração. Tão belamente na primeira leitura de hoje, que foi leitura do profeta, o quê? Ezequiel, Ave Maria. Então, na missa sem ver o padre, misericórdia. Leitura do profeta Joel. E o profeta Joel, belíssimamente, inicia a leitura dizendo, agora diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, com lágrimas e gemidos, rasgai o vosso coração e não as vestes, voltai para o Senhor vosso Deus. Voltar significa a gente buscar a conversão, a transformação, se afastar do que não presta, se afastar do que é ruim, tirar os lixos do nosso coração. Quando nós não conseguimos tirar o lixo do nosso coração, quando a gente não consegue transformar a vida e o nosso coração, é preciso a gente compreender uma coisa. Se eu não consigo limpar o lixo, se eu não consigo transformar a minha vida e o meu coração, eu estou carimbando o meu passaporte para o inferno. Com Deus não tem historinha não, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Se você nasceu assim e vai morrer assim, cheio de orgulho, de vaidade, de prepotência, de arrogância, de soberba, que não consegue perdoar, que não consegue ter um coração misericordioso, você vai de cabeça para baixo para o inferno.
Você não é Gabriela da novela que diz assim: eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gabriela, não. Nós somos filhos de Deus, que fomos redimidos pelo pecado, lavados pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz, onde a gente luta diariamente num processo de conversão para transformar o que é de ruim que o pecado deixou em nós, pela mancha do pecado original deixado pelos nossos primeiros pais no paraíso, e que diariamente a gente luta para se afastar e arrancar de nós os nossos erros, as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas fraquezas humanas e os nossos pecados. Onde verdadeiramente nós buscamos abominar o mal que Satanás quer colocar na nossa vida e no nosso coração. Este mal que às vezes é traduzido por uma palavra. A gente não sabe quantas vezes a gente mata alguém ou rouba a felicidade e a paz de alguém com uma palavra. A gente não sabe quantas almas estão algemadas a Satanás no fogo do inferno por causa de palavrões, por causa de maldições que suas línguas e suas bocas falam. Mas muita gente diz: um palavrãozinho não é nada não. Um palavrãozinho bota no inferno sim. Pare, às vezes tem gente que chega na confissão, dá vontade de dar uns cocorotes, principalmente nas mulheres, que chega: daqui para nós, né? Todo mundo faz. Eu às vezes gosto de uma fofoquinha do cão. Não é porque todo mundo faz que a gente vai fazer. Ou a gente evita o pecado, ou a gente nada contra a maré, ou a gente não pode se dizer que somos cristãos. E o grande problema da nossa fé, e principalmente da nossa fé católica, é isso. Porque a gente não escuta a palavra. Essa palavra até chega no ouvido, mas sai no outro. E a palavra de Deus não é para entrar no ouvido e sair no outro, não. A palavra de Deus é para entrar no ouvido, chegar no coração e mexer com a gente, para a gente criar vergonha na cara e se converter diante daquilo que Deus nos pede, diante daquilo que Deus nos ensina. Porque não vai adiantar, a gente está socado dentro da igreja, eu padre celebrando missa, tendo o coração mais ruim do que o coração do diabo. Não vai adiantar, isso vai levar a gente para o inferno. E a quaresma é esse tempo justamente para a gente refletir. A quaresma é justamente esse tempo para a gente pedir: Senhor, eu não sou nada, eu sou um pó, e para o pó eu voltarei. Olhe o que a cinza representa no dia de hoje, para lembrar que a gente não é nada. Ainda tem gente que se senta a última Coca-Cola do Egito, né? Que tem um rei na barriga, que é o Todo-Poderoso, o Senhor da verdade, que se sente no direito de humilhar, de passar por cima de todo mundo. Meu Deus, quando a gente morre, é o ser mais fedorento, mais podre, que ninguém aguenta chegar nem perto depois que fica um tempo enterrado. E ainda tem gente que quer ser muita coisa. Nós não somos nada, somos pó, e para o pó nós retornamos. De nós se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de nós se não fosse o amor de Deus, de enviar o seu Filho para morrer por nós indignos pecadores, para que nós pecadores, vendo tamanho amor, a gente olhe e diga: Senhor, muda a minha vida, muda o meu pensamento, muda o meu coração, muda as minhas palavras, muda as minhas atitudes, porque eu quero o céu. Eu não quero ir para o inferno, eu quero o céu, Senhor. E eu sozinho eu não posso. Sozinho eu não posso. Mas tu podes tudo. E aí quando a gente se deixa, com muita humildade, reconhecendo o nosso nada perante Deus, todas as vezes Deus vai lapidando. O oleiro, ou o joalheiro, que pega um diamante bruto. O que é que ele faz com o diamante para tornar o diamante mais belo e mais raro? Ele vai lapidando, cortando o diamante. Assim é Deus quando a gente se abre a Ele.
E o tempo da quaresma é esse tempo da gente deixar ser lapidado por Deus. Ah, padre, mas eu guardo muita mágoa no meu coração, não consigo perdoar. Começa a pedir a Deus com muita humildade, dizendo: Senhor, tu sabe que eu tenho um coração que não presta, mas eu sei, se eu não perdoar, eu não vou para o céu. Vem e faça. Senhor, eu guardo muitas mágoas, muito rancor no meu coração. Eu não consigo, Senhor, amar tal pessoa que me fez um mal. Mas aqui eu estou, Senhor, vem e faz em mim. Que Deus faz. O que Deus não quer nos perder. Por mais ruim que a gente seja, eu lembro, a gente estava no retiro, o padre Dalmo, ele era muito engraçado, e aí no retiro o bispo pediu para que a gente fosse pensar e escutar o que Deus estava dizendo para a gente. E aí imagina uma sala com mais de 100 padres, 3 bispos que estavam presentes com a gente, o bispo atual, o bispo emérito e o bispo pregador. E aí a gente voltou, quando o bispo perguntou: e agora, quem vai falar o que Deus falou para vocês? Imagina uma sala como essa, o silêncio total. Ninguém com coragem de falar, ninguém com coragem de dizer nada. Aí Padre Dalmo, que Deus o tenha, ele faleceu, fez 2 anos agora, em uma viagem. Ele gostava muito de viajar e teve um infarto. E aí Padre Dalmo se levantou, disse: ninguém quer falar, eu vou falar. Senhor bispo, eu perguntava: Senhor, o que é que o Senhor vê de mim? Eu, Padre Dalmo, que sou desse jeito, que sou assim, que sou assado. Me diga aí, Senhor, alguma coisa que é para eu poder dizer para o bispo, que quer que a gente leve uma resposta. Senhor bispo, eu escutei bem no meu ouvidinho, Nosso Senhor olhando para mim dizia: Dalmo, tu não vale nada, mas eu gosto de você. A experiência de Deus por cada um de nós, miseráveis do jeito que nós somos, mas Deus é Deus e continua a se entregar para que nele nós tenhamos vida. Porque Deus não quer que a gente vá para o inferno, Deus quer que a gente vá para o céu. Mas para o céu só vai aqueles que convertem a vida e o coração. E o tempo da quaresma é justamente esse tempo onde vocês vão ouvir igual cantiga de grilo. Quando a gente escuta um grilo cantando muito, não tem hora que até a zoada da cantiga incomoda, não é? Que a gente sai procurando o grilo para ver se bota o grilo para correr, que não está aguentando. Durante 40 dias a igreja vai bater nessa tecla. A tecla da conversão. A tecla da mudança de vida, da mudança de coração. Onde nós precisamos ser mais de Deus. Onde nós precisamos ser mais homens de Deus, mais mulheres de Deus. Que não apenas falam as coisas de Deus, mas que traduzem perante as ações e atitudes que verdadeiramente somos de Deus. Hoje, iniciando a quaresma, sabe qual é a primeira coisa que a gente deve perguntar? O que é que as pessoas me veem como um filho de Deus? Será que eu, começando lá dentro da minha casa, a minha família está me vendo como uma pessoa de Deus, uma pessoa que é da igreja? Eu, como padre, será que as pessoas estão me vendo como um padre de Deus? Essa é a primeira pergunta que a gente deve fazer no início dessa quaresma. Se eu estou sendo verdadeiramente um homem de Deus, uma mulher de Deus. E aí, com certeza, ouvindo Deus, nós vamos nos trabalhando e nos bons propósitos, mediante a oração, mediante o jejum, a abstinência, mediante o sacrifício ofertado ao nosso Deus, vamos deixando que Deus vá nos lapidando e que verdadeiramente nos convertamos para vivenciarmos a plenitude daquilo que Deus sonhou para com as nossas vidas. Tenham paciência com vocês mesmos. Nunca ache que conversão é no estralar de dedo, viu? Minha avó dizia: quando você se aproximar de alguém que vomita santidade, corra para longe dele ou dela, porque é o cão revestido de anjo. Corra! Porque o santo, ele não vomita santidade. O santo, ele vive a santidade.
E ele traduz a santidade perante a humildade. A humildade de um coração. A humildade diante de suas ações e diante de suas atitudes. E hoje o Senhor nos convida para abrirmos esta quaresma de 2023 com esse propósito de mudar verdadeiramente a nossa vida. E mudar hoje, porque amanhã talvez nós não tenhamos tempo. Eu hoje recebi uma triste notícia de uma família e a filha com 20 anos, eles saíram, foram à praia e a filha não quis ir com eles, que disse que estava cansada e não queria sair de casa no carnaval. E aí essa filha, sem comunicar aos pais, saiu escondida, com uma turma de amigos. No meio da viagem, o carro capotou e ela faleceu. E a mãe dizia para mim em desespero: pai, padre, minha filha foi para o carnaval e nunca mais vai voltar. Ela não teve a dignidade nem de nos contar do que estava se organizando. O que é isso, meus irmãos? É a gente muitas vezes achar que talvez amanhã eu vou poder fazer, mas talvez amanhã a gente não tenha oportunidade. O momento é hoje, o momento é agora. E é o propósito que nós devemos fazer de querer verdadeiramente fazer dessa quaresma uma mudança de vida, uma mudança de coração, porque o nosso dia está chegando. Não sabemos se vai durar um dia, se vai durar 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, mas esse dia vai chegar. E se ele chegar, será que verdadeiramente Deus vai olhar para mim e dizer: vinde, bendito do meu Pai? Ou Deus vai olhar para mim e dizer: afastai-vos de mim, malditos do Senhor? Que possamos verdadeiramente buscar a conversão, que esta conversão seja dia após dia, lutando contra o mal, lutando contra o pecado, nos afastando daquilo que destrói, nos afastando daquilo que nos aniquila e querendo verdadeiramente aquilo que vem de Deus, porque é só em Deus que seremos felizes verdadeiramente, quer nesta vida como no céu. Que todos tenham uma santa e abençoada quaresma e que esta quaresma venha nos ajudar a transformar a nossa vida e o nosso coração para sermos de verdade mais homens de Deus e mais mulheres de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.